Para quem não sabe, esse canal aqui, o Não Adivinho, ele não é o único canal que eu possuo. Eu tenho há mais de um ano ali um canal secundário chamado News Adivinho, no qual eu gravo conteúdos junto com o meu irmão. Como o próprio nome sugere, nesse canal a gente aborda assuntos que estão sendo viralizados, comentados na internet, né? A gente chama de pauta quente. Lá ele, né? Aliás, eu sempre começo os vídeos assim. Pauta quente na obra, não se fala em outra coisa que na obra, Murilo. Como vocês puderam notar, né, os EPIs, como o capacete de segurança, a jaqueta refletiva, servem justamente para fazer uma alusão às piadas que a galera costuma comentar, né, ali no campo dos comentários, né, como, por exemplo, não se fala em outra coisa aqui na obra, ou só se fala nisso aqui na obra. Enfim, acredito que isso seja até meio que óbvio. O lance é que nesse canal a gente faz questão de trazer e comentar justamente os assuntos mais merdas possíveis e irrelevantes, né, fofocas de procedência duvidosa, mas que a peãozada aqui na obra costuma comentar e repercutir bastante. Bom, tipo o término da Virgínia com o Zé Felipe. Né, esse é um dos exemplos dos assuntos que rolam aqui na obra. E já que a gente tocou, né, no nome de Zé Felipe e Virgínia, né, foi justamente por causa desse assunto que, no fim das contas, a gente acabou tomando um strike lá no canal News Adivinho, você acredita? Bom, para quem não faz ideia, né, mas eu acredito que todos aqui já devam saber, o strike é a pior punição que você pode receber no seu canal. Eu poderia listar aqui diversos motivos sobre o porquê tomar strike é péssimo para o criador de conteúdo. Desde comprometer o algoritmo no canal, fazendo com que o YouTube passe a entregar menos os seus vídeos, até o fato de que se você tomar 3 strikes, você pode literalmente perder o seu canal. Sendo assim, né, dar strike em um canal se enquadra em umas atitudes mais baixas e deploráveis que alguém pode recorrer. A gente prefere 1000 vezes resolver esse tipo de questão num eventual processo judicial do que ficar levando strike por aí. Mas enfim, entendido isso, vamos ao caso. Né? Depois do fim de Zé Felipe com Virgínia, né, um dos primeiros portais, se não o primeiro, né, salvo engano, a levantar a hipótese de que o Zé Felipe teria traído a Virgínia com uma bailarina da equipe, né, foi o portal Em Off, do Erlan Bastos. A manchete é a seguinte: Zé Felipe traiu Virgínia com um membro da própria equipe. A coluna apurou que Zé Felipe teria traído Virgínia e o mais surpreendente, com uma mulher. Engraçado que no título da matéria ele afirma que o Zé Felipe traiu, mas no subtítulo ele diz teria traído. Né? Isso me parece um pouco confuso. E detalhe para e o mais surpreendente, com uma mulher. O que será que o Erlan quis dizer com isso, hein? Mas enfim, vamos entender depois quando a gente comentar um pouquinho mais sobre uma tretinha que existe entre os dois. Bom, voltando ao ponto, né? A gente fez um vídeo lá no News Adivinho comentando justamente essa notícia. Inclusive, nesse vídeo a gente chegou até a elogiar o Erlan, né, por ter conseguido dar esse furo. Eu chego a comentar até uma fofoca envolvendo a mãe da Virgínia, né, uma história que, até onde eu vi, nenhum outro portal tinha comentado, né, só o Erlan mesmo. Né? Eu ainda afirmei que ele teria uma certa credibilidade e que justamente por isso, né, a gente estava levando a sério esse trabalho dele falando sobre o fim do casal. Então foi uma fofoca meio pesada relacionado à família da Virgínia, que é a mãe dela. E nenhum portal falou. Léo Dias, Metrópolis, páginas grandes de fofoca, nenhum falou. E tinha print, tinha tudo, cara. Era uma fofoca boa, né, Murilo? E só o Erlan falou. E a gente aqui, depois a gente trouxe. Então, assim, certa credibilidade o Erlan tem. Dá pra saber que ele não tem rabo preso com Virgínia. Acredito que nesse primeiro vídeo, como a gente elogiou o Erlan, ele deve até ter curtido. Mas aí o jogo virou num segundo vídeo que postamos, onde comentamos outra notícia publicada pelo portal Em Off. Dessa vez dizendo que o Neymar teria ligado para a Virgínia logo depois do término. A manchete é: Neymar liga para a Virgínia após ela anunciar que está solteira. Ele não foi convocado para a seleção brasileira, mas ainda está jogando. De novo, né? O que será que ele quis dizer com ainda está jogando? Não sei, fica aí o questionamento. Voltando ao assunto novamente, nós também fizemos um vídeo lá no News Adivinho comentando sobre mais esse furo que o Erlan deu. Só que nesse a gente já mudou um pouquinho o tom, né? Nesse vídeo a gente ousou questionar o jornalista e parece que isso de certa maneira deve ter ferido o seu ego frágil. Acho que o Erlan perdeu o ponto comigo nessa daí, viu, Marcelo? Tá uma notícia
parece que, ó, oi ChatGPT, gera um textinho aí que Neymar ligou pra Virgínia após divórcio. Sei lá, tá meio esquisito mesmo, cara. Tá meio esquisito, viu? Ó, eu elogiei você ontem, Erlan, mas nessa daqui me pegou um pouco também, viu? Sei lá, né? Se o cara tivesse, parece que é muito assim mesmo. Ah, vamos soltar aqui, que vai chamar atenção, vai dar clique e tal, mas, puta, não tem um áudiozinho, não tem um videozinho. Aí fica muito frank mesmo. Eu tô falando, fica muito frank, mano. Bom, até esse vídeo tudo bem, né? Não teve mais notícias que a gente comentou baseado em alguma matéria do portal em off. Então, segue o baile. Até que num dos stories da Virgínia, uma tia dela solta uma frase ali meio que de fundo, né, que gerou algumas dúvidas no pessoal da internet. Eu sabia, eu juro. Não, o Zé Felipe Ela chegou pra não mim. vai deixar ser no dia 13. Ó, eu não esqueci. Então, vocês perceberam ali no fundo, né, a tia da Virgínia claramente fala: o Zé Felipe pegou pra mim. Solta de novo o vídeo aí, editor, em câmera lenta. Eu sabia, eu juro. Não, o Zé Felipe Ela chegou não pra mim. vai- Não, o Zé Felipe Ela chegou pra mim. O Zé Felipe chegou pra mim. Bom, eu acho que tá claro o que ela disse, não é? Parece que não, né? Algumas pessoas começaram a dizer que a tia da Virgínia teria dito: o Zé Felipe pegou a bailarina. Sim, teve gente que entendeu isso. E uma das pessoas que entendeu isso foi quem? Sim, ele, nosso querido Erlanzinho, né? Esse rapaz fofo. Olha só a carinha dele, que rapaz elegante, sorridente. Dá vontade de dar um beijo nessa bochechinha dele. Bom, o Erlanzinho ele postou ali um shorts aqui no seu canal, né, no YouTube, e lá no seu Instagram, reagindo a esse stories da Virgínia. Bom, eu não vou dar play nesse vídeo aqui, né, por mais que eu possa sim, Erlan, mostrar o que você disse, para evitar que você consiga derrubar esse vídeo aqui também, tá? E calma, que daqui a pouco a gente já fala mais sobre o strike. Como eu não vou dar play, eu vou tomar a liberdade de colocar uma aspas aqui sobre exatamente o que ele disse. Ipsis literis. Abre aspas. O vídeo, tá? O vídeo normal, e depois a gente vai mostrar o vídeo em câmera lenta. E aí você define o que está sendo ouvido ou não. Vamos ver primeiro o vídeo normal. Bom, após essa fala, ele dá play no stories da Virgínia e comenta. Bem, agora vamos ouvir. Aí fica a dúvida, vamos ouvir em câmera lenta. Olha só, novamente ele dá play nos stories agora em câmera lenta. Gente, na hora que vai para câmera lenta, para mim fica muito claro, pegou a bailarina. Mas você pode ver diferente, você pode ouvir diferente. O que você achou? Você acha que ele fala pegou a bailarina, pegou pra mim? Acho que a diferença de pra mim e bailarina é bem grande. Bom, basicamente, como vocês puderam ver, né, foi exatamente a isso que eu reagi no meu vídeo, tá? Falando sobre esses stories da Virgínia. Num vídeo de 10 minutos, praticamente, esse trecho foi o suficiente para o Erlan aplicar um strike no meu canal, alegando que eu infringi os direitos autorais dele, que como nós já vamos ver mais à frente nesse vídeo, eu trouxe uma participação ali especial da doutora Amanda Finkler, né, para você entender como que o meu vídeo não constituiu ofensa ao direito autoral de Erlan. Isso sem contar a hipocrisia vinda de um jornalista que vive de postar conteúdos de terceiros sem autorização. Mas eu entendi qual é a real, Erlan. Você não está incomodado com o uso da sua imagem sem autorização. O que te incomoda mesmo é ver alguém questionando essas matérias extremamente duvidosas, né? Como a do Neymar ligando para a Virgínia e agora você dizendo que escutou a tia dela dizendo pegou a bailarina ao invés de pegou para mim. Essa é a real, né? Eu feri o seu ego frágil quando ousei questionar a sua honestidade nas matérias que você publica no portal em off. Mas beleza, tudo isso explicado, agora vamos ao que interessa. Eu vou contar para vocês aí a breve interação que eu tive com o Erlan Bastos pelo Instagram, até ele me bloquear, né? E também o e-mail que ele me mandou logo depois de aplicar o strike. Porque é agora que o vídeo começa realmente a ficar interessante. O strike e a contra-notificação. No dia 17 de julho, eu fui surpreendido com um aviso no YouTube. O meu vídeo a respeito desse áudio vazado da tia da Virgínia nos stories dela falando sobre o Zé Felipe tinha tomado uma notificação de direitos autorais. Na hora, eu confesso que achei que fosse da própria Virgínia, né? Já são tantos vídeos aqui no canal falando dela, né? No News Adivinho, enfim, né? Que por um segundo eu pensei que ela tivesse, sei lá, se rebaixado ao nível do Podpah e resolvido meter um strike na gente. Mas, quando eu fui conferir, surpresa, né? Quem tinha solicitado a remoção do vídeo no YouTube, alegando direitos autorais, era ninguém menos que o jornalista Erlan Bastos. A surpresa foi tanta que na hora eu achei que só podia ser algum engano. Eu até pensei comigo. Não é possível que um jornalista que vive de postar conteúdo de terceiros, muitas vezes sem autorização, tenha me dado um strike por direitos autorais, por fazer exatamente o que ele faz.
Isso seria, no mínimo, uma baita hipocrisia, para não dizer coisa pior. Bom, então na hora eu fui direto no Instagram e mandei uma mensagem para ele, né, contando o que tinha acontecido. Talvez, na minha inocência, eu ainda acreditasse que tudo não passava de um mal entendido. Mas é claro que não era, né? O Erlan realmente tinha aplicado um strike, a punição mais pesada que se pode tomar no YouTube, simplesmente porque eu reagi a 1 minuto de vídeo dele em que ele estava reagindo aos stories da Virgínia. Bastou ele responder minha mensagem para eu ver que não tinha mal entendido nenhum, né? O jornalista pediu o strike simplesmente porque eu não concordei com ele e ainda o critiquei, né? Pela forma como ele interpretou o que a tia da Virgínia teria dito. Obviamente eu não vou expor aqui as mensagens privadas que trocamos por direct, né? Agora, o e-mail ridículo que ele me mandou logo depois do strike, esse eu posso comentar com vocês. Aliás, só para deixar claro, né, antes de publicar esse vídeo, tudo foi analisado pela minha assessoria jurídica, né? A advogada Amanda Flinker, que inclusive já vai explicar sob o ponto de vista legal as alegações feitas pelo Erlan nesse e-mail. Abre aspas. Olá, como você já deve ter sido notificado, denunciei um dos seus vídeos por utilizar sem autorização minha imagem em conteúdo audiovisual. Bom, até onde eu sei, Erlan, e você deve saber disso muito bem, eu não preciso da sua autorização para usar a sua imagem ou trechos de seu conteúdo audiovisual. Eu posso fazer isso sim, desde que eu respeite certos critérios que evitam qualquer violação de direito autoral. O que me surpreende é ver você usando justamente esse argumento para tentar censurar meu vídeo, sendo que você faz exatamente a mesma coisa. Utiliza-se de materiais terceiros para poder publicar o seu conteúdo. Ou será que todas as pessoas que você expõe nas suas redes sociais te deram autorização formal para isso? A própria tia da Virgínia, por exemplo, será que ela te autorizou a repostar o vídeo dela, onde ela tenta esclarecer que não falou o que você induziu o seu público a acreditar? Bom, antes que apareça algum ser desprovido de inteligência dizendo que a gente não pode usar a imagem de uma figura pública e que o Erlan está certíssimo no que fez, deixa eu te lembrar, esse papo é um pouco mais complexo, por isso eu vou deixar a explicação com quem entende do assunto, a doutora Amanda Flinker, que vai mostrar por que a gente pode sim utilizar o conteúdo de terceiros desde que a nova obra tenha um caráter transformativo. Aliás, se não fosse assim, né, o Podpah já teria derrubado tanto o meu canal quanto o do Serginho, não é? Olá, aos que não me conhecem, meu nome é Amanda Flinker, eu sou advogada especialista em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, e eu estou aqui hoje a pedido do Marcelo para explicar para vocês quais são os limites do direito autoral, mais especificamente no caso dos jornalistas. Então vamos lá. Embora o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, ele aponte que as reportagens são sim protegidas por lei, essa proteção ela não é absoluta, de forma alguma. Isso porque a legislação brasileira trabalha com o conceito de uso permitido, ou uso justo, ou fair use brasileira, já que nós não utilizamos o conceito norte-americano para tanto. O que se quer dizer com isso? Que se o uso for respeitável, ele é possível sim ser empregado. E como nós sabemos se esse uso ele é permitido ou não? Nós precisamos ler o artigo 46 do mesmo diploma legal, que é a Lei de Direitos Autorais, que eu vou ler para vocês. Artigo 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais a utilização de trechos de obra com a devida identificação do autor e da origem, para fins de crítica, comentário ou polêmica, na medida justificada e pelo fim que se quer atingir. O que a lei quer dizer com isso? Que para que o uso seja considerado permitido, é preciso que ele cumpra 4 requisitos. Aquele que for utilizar a reportagem ou a obra de terceiro precisa indicar quem é o autor e qual a fonte. Além disso, esse uso não pode ser integral, esse uso ele precisa ser de um trecho. A lei não fala necessariamente qual o tamanho do trecho, quais os segundos ou quais os caracteres, é preciso ter bom senso. A lei só impede o uso integral, ipsis literis, de todo o conteúdo. Além disso, quando se for falar em um fim crítico, em um fim de comentário, esse fim ele tem que ser de um uso plausível. Não é possível simplesmente fazer a crítica com o mero objetivo de difamar ou de manchar a honra do jornalista. Esse fim ele precisa ser palpável. E por fim, o objetivo desse uso, ele não pode ser diretamente lucrativo, comercial. Não é possível simplesmente tecer uma crítica ao jornalista com o objetivo de substituí-lo, com o objetivo de apresentar uma outra matéria no local daquela realizada pelo jornalista, com o objetivo de substituir a matéria anterior ou de se propagar sobre aquela matéria. No caso do News Adivinho, por exemplo, ao elaborar a matéria dele, o Marcelo não utilizou a matéria original por completo, ele indicou o autor, ele indicou o veículo de comunicação, ele possui um fim crítico, qual seja, debater se a fala do terceiro foi efetivamente aquela apontada ou se há margem para outra interpretação, e o fim não é uma concorrência desleal, até mesmo porque o Marcelo não trabalha em um canal de notícia de fofoca, em um canal de notícia de furos de reportagem. Caso o Marcelo houvesse feito isso trabalhando, por exemplo, por um Léo Dias, por um Hugo Gloss, por um canal Metrópolis, poderia inclusive ser questionado o fim. Mas a partir do momento que o Marcelo é proprietário de um canal comunicativo com o fim de
fazer o usuário pensar, esse fim, essa interpretação não pode ser aplicada a ele nesse uso em específico. E para que fique ainda mais claro, em contraposição, o uso proibido da reportagem é aquele uso que objetiva deturpar a notícia dada pelo jornalista. É um uso que altera a mensagem repassada ou que altera a interpretação atribuída, distorce palavras, é um uso que omite a fonte, omite o veículo de comunicação e que possui deliberadamente um fim comercial ou um fim de concorrência desleal. Novamente, não foi o objetivo de forma alguma do Marcelo, tampouco do canal News Adivinho. Então, com relação à análise jurídica feita nesse caso, a minha conclusão individual é de que não houve qualquer tipo de violação, não houve qualquer excesso ao uso permitido pela lei, e caso o jornalista se sinta ofendido, ele possui sim todo o direito de buscar a medida judicial cabível, o processo judicial. O que se quer dizer com isso é que não se utilize as ferramentas do YouTube, as ferramentas da plataforma, para resolver esse fim em questão, que se busque as medidas junto ao Poder Judiciário, de modo a não prejudicar o trabalho do YouTuber, assim como ele não gostaria que o trabalho dele fosse prejudicado enquanto jornalista. Obrigada. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Acredito que tenha ficado claro até mesmo para o Erlan Bastos entender. De todo modo, né, vamos continuar com o e-mail vergonhoso que ele me enviou. Lembrando que após eu já ter tomado o strike. Abre aspas. Diversos canais fazem isso, mas não autorizo o uso do meu material para debochar ou menosprezar meu trabalho. É inadmissível que alguém utilize um conteúdo que não lhe pertence para atacar quem paga um alto preço por fazer apurações sérias envolvendo figuras públicas. Bom, parece que o Erlanzinho não sabe muito bem lidar com as críticas, né? Mesmo que em tom de deboche, né, segundo o que você mesmo diz, né, eu ainda estou no meu direito de liberdade de expressão. Não gostou? Me processa, né? Vamos deixar o juiz decidir se eu feri ou não o seu direito autoral. Abre aspas. Já identificamos outros vídeos com o mesmo tipo de infração. E só para esclarecer, quando você me cita como a pessoa privilegiada que só ele teve acesso à informação, em tom claro de deboche, preciso lembrar que sim, o jornalista que apura e dá a exclusiva realmente tem uma informação privilegiada. Basta uma busca no Google para confirmar, por exemplo, que revelei uma carta escrita por Rose Miriam, esposa de Gugu, onde ela dizia que faria sexo com ele para convertê-lo da homossexualidade para a heterossexualidade. Bom, aqui está uma tentativa pífia de tentar me passar alguma autoridade. Abre aspas. Em outras pautas, não publicamos as provas para proteger nossas fontes, já que elas poderiam ser facilmente identificadas se o material fosse divulgado. Em processos judiciais, apresentamos essas provas diretamente ao juiz, o que, inclusive, explica por que Virgínia e Zé Felipe perderam todas as ações que moveram contra mim. Bom, como dá para perceber, parece que o ego do Erlan é muito frágil mesmo, né? Se ele fosse tão bom assim, eu não precisaria ficar se explicando tanto, né? Eu nunca disse que as suas matérias eram mentirosas. Eu apenas questionei a veracidade das informações, até porque me parece que você e o Zé Felipe possuem uma certa desavença, né? Isso fica claro quando você dá uma indireta nele, no subtítulo da sua matéria, dizendo "e o mais surpreendente, com uma mulher". Parece que você tem alguma espécie de fetiche pela sexualidade do Zé Felipe, né? Em outro conteúdo publicado no seu canal, você posta um vídeo com o título "Pela primeira vez, Zé Felipe admite que é gay". Para vocês terem uma ideia do vídeo em questão, o Zé Felipe responde de forma debochada a pergunta de um seguidor se ele era gay. Sou. Vira a bunda aí. Vira a bunda aí. Sou. Vira a bunda aí. Bom, essa desavença entre você e o Zé Felipe tem tantos capítulos que daria pra gente fazer um vídeo aqui só disso. É claro, se eu julgasse relevante. Vamos voltar para o e-mail. Abre aspas. Portanto, a única coisa que peço e que deveria ser natural para qualquer profissional é respeito ao meu trabalho. Sobre o caso Neymar, na nota que publiquei informando que ele ligou para a Virgínia, deixei claro que foi como amigo para prestar apoio, o que não há nada de errado. Você deixou claro que foi como amigo? Para mim não ficou tão claro não, tá? Visto que a única vez que você menciona amigo na sua notícia, né, na sua matéria, não está nem se referindo ao Neymar e à Virgínia. Abre aspas. Durante a ligação que foi feita na frente de amigos próximos ao jogador, o ex-camisa 10 do Brasil quis saber como ela estava emocionalmente após o término. Bom, inclusive você que está aí assistindo esse vídeo, né, eu vou ler a manchete e o subtítulo para você e aí você me diz o que passa na sua cabeça quando eu falar, tá? Abre aspas. Neymar liga para Virgínia após ela anunciar que está solteira. Ele não foi convocado para a seleção brasileira, mas ainda está jogando.
Olha, eu não quero dizer nada não, tá? Eu vou deixar o pessoal aqui nos comentários dizer o que pensaram após eu ler essa manchete. Eu acho que só por tudo isso que a gente viu até agora, né, já dá para o pessoal entender um pouco sobre o seu modo de trabalho, né? Bom, antes de finalizarmos aqui, acho que vale a pena também eu ler os stories que você postou lá no seu Instagram, logo depois que eu soltei aquele primeiro vídeo, né, avisando o pessoal aqui que eu tinha tomado um strike. Abre aspas. Comunicado. Ontem, o Em Off concluiu com êxito a remoção de um vídeo que exibia imagens do jornalista Elan Bastos dando uma notícia enquanto os chamados criadores de conteúdo debochavam da situação. Enviamos um e-mail ao responsável explicando os motivos do strike e, para nossa surpresa, ele gravou um novo vídeo distorcendo os fatos e mentindo descaradamente sobre o caso. Nesse novo conteúdo, ele afirma ser vítima de censura simplesmente por dar a sua opinião, né, tentando transformar a situação em um debate político, claramente com o objetivo de gerar engajamento. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais preferimos não citá-lo diretamente aqui. Para esclarecer, utilizar material protegido por direitos autorais do Em Off com a intenção de ridicularizar ou desmerecer o nosso trabalho não é liberdade de expressão. Elan Bastos sempre teve uma voz ativa na defesa da liberdade verdadeira. Ele próprio já deixou claro que paga um alto preço por publicar exclusivas enfrentando processos, embora vença a esmagadora maioria dessas ações. Todo criador de conteúdo do YouTube, TikTok e Instagram pode usar trechos do conteúdo do Em Off, como centenas já fazem. O que não permitimos é o uso indevido do nosso material para atacar nossa credibilidade. Salvador, 17 de julho de 2025. Eu acho engraçado ele falar aqui na questão da liberdade. Elan Bastos sempre teve uma voz ativa na defesa da liberdade verdadeira. Então, assim, quem decide o que é liberdade verdadeira é ele, tá? Não é você, não. Bom, e esse final aqui me pareceu um pouco pode pá, né? Porque você pode utilizar trechos do nosso conteúdo, mas não pode criticar. Bom, eu quero chamar a sua atenção também para esse outro trecho aqui, ó. Abre aspas. Nesse novo conteúdo, ele afirma ser vítima de censura, simplesmente por dar sua opinião, tentando transformar a situação em um debate político, claramente com o objetivo de gerar engajamento. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais preferimos não citá-lo diretamente aqui. Bom, será? Vamos fazer a pergunta aqui. Será que o meu objetivo é conseguir engajamento com o nome do Elan? Bom, vamos dar uma olhada aqui no canal dele, então, no YouTube, né? Ele tem um canal chamado Em Off, com 18 mil inscritos. Os vídeos mal chegam ali a 1000 visualizações. Nos últimos 30 dias, uma média de 400 mil visualizações. Olha, Elan, eu não gosto muito de ficar falando de números aqui não, tá? Mas uma coisa eu posso te garantir, né? Se tem uma coisa que eu não estou buscando, falando a respeito de você, é engajamento. O objetivo desse vídeo aqui, aliás, é apenas para contar o que houve para a galera que me assiste. E ao mesmo tempo mostrar para todos aí que seja você um jornalista, uma TV, um criador de conteúdo do YouTube, ou quem quer que seja, né, que a ferramenta de strike do YouTube não é essa várzea toda não, né, que vocês pensam que é e utilizam para poder calar quem discorda de vocês. Caso contrário, esse canal aqui já teria caído há tempos. Inclusive, Elan, eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui somente após o meu vídeo ter sido restaurado. Ele está lá no canal. Ou seja, de nada adiantou o seu strike. Sabe por quê? Porque o YouTube aceitou a minha contra-notificação, entendendo que eu não violei os seus direitos autorais. Quando isso acontece, o YouTube dá 10 dias para o reclamante, no caso você, entrar com alguma via judicial contra mim. Deixa eu explicar, né, para você que talvez não entenda muito sobre como que funciona a plataforma. É como se o YouTube lavasse as mãos e deixasse para o reclamante resolver perante alguma via judicial. E daí sim, o juiz vai avaliar se eu feri ou não os seus direitos autorais. Mas, pelo que parece, não foi isso que aconteceu, já que o meu vídeo voltou, né, ele tá lá para quem quiser assistir. Isso é bom para vocês que adoram abusar dessa ferramenta de strike entenderem que ela não é a solução para vocês calarem quem ousa discordar. Bom, de todo modo, Elan, eu fico aqui no aguardo para você cumprir o que disse. Já que você conseguiu derrubar canais por bem menos, eu acredito que esse meu vídeo aqui seja um motivo bem mais para você derrubar o meu.